Se você entrar hoje no juiz.br, você começa a ver, para o público externo, o reflexo dessa congregação de informações. Então, a visão do juiz.br, que está sendo disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, é de um local único em que você consegue enxergar todos os processos que você tem tramitando em qualquer tribunal do país. Às vezes, para a parte não faz sentido, mas para o advogado que está atuando em 2, 3, 4 tribunais diferentes, você vai ter um agregador que está com as fontes todas dessas informações, e quem está entregando o subsídio para isso é justamente essa plataforma interligada de dados, que é o Codex, a plataforma digital do Poder Judiciário, que traz as informações e disponibiliza naquele serviço. Então, você começa a enxergar, pô, esse serviço está tendo acesso à informação, eu começo a pensar que pela mesma fonte da informação que vem, eu consigo começar a tratar e ter outras entregas. Até pensando assim no nível mais básico. Na hora que você tem o advogado conseguindo acessar e obtendo essa informação consolidada, o serviço que você pode oferecer para ele é pegar o usuário e a senha dele, você faz esse acesso por meio do que a API oferece para ele como usuário, e você agrega valor nessa ponta já com dado estruturado e parametrizado de maneira uniforme, sem ter aquele desafio terrível de você conseguir achar todas as bases, normalizar e conseguir ter um padrão. Esse desafio está hoje já vencido com essa plataforma digital do Poder Judiciário e com essa infraestrutura básica que agrega todos os servidores, todos os sistemas de processo eletrônico. E é do CNJ? Ah, que maravilha, pronto. Foi um projeto desenvolvido. Ele foi desenvolvido 100% concebido como um projeto nascido dentro do poder público. Ele foi, pensando assim, recebido pelo Conselho Nacional de Justiça como que fomentou a ampliação dele. Ele é um projeto que nasceu a partir das equipes que trabalhavam com a geração anterior ainda de inteligência artificial do Tribunal de Justiça de Rondônia. E essas equipes foram para o Conselho Nacional de Justiça com a missão de instituir o Sinapses, à época, como a plataforma de modelos de IA. Então, na época que a gente tinha aqueles modelos de classificação, de resumo, com uma capacidade bem menor do que na parte inicial, né? A primeira geração dos modelos que começaram a ganhar o mundo e trazer o potencial da IA generativa. Então, do Sinapses, que foi uma primeira plataforma digital, começaram a se mostrar outras possibilidades. Dele, na hora que teve a necessidade de dados, veio o Codex, e com a maturação desses projetos se mostrou, olha, a gente precisa, não é só de 2 sistemas nacionais, a gente precisa de uma plataforma para diversos sistemas. E esse ecossistema desses projetos de âmbito nacional gerou um projeto maior chamado PDPJ, Plataforma Digital do Poder Judiciário. Nessa plataforma digital do Poder Judiciário, ela já nasce integrada a essas fontes de informação com os padrões mais atuais de desenvolvimento, então pensando no uso de APIs, de trocas de serviço, com autenticação em 2 instâncias, com serviço de autenticação especializado. Então, um projeto que é feito dentro dessa plataforma, você já recebe o usuário autenticado, com o perfil que ele tem, com os acessos, você pula toda essa etapa de desenvolvimento que você tem. E tem, inclusive, algumas startups que já entregaram serviços dentro dessa plataforma. Destaco especialmente o Sniper. O Sniper foi desenvolvido por uma startup que trouxe um projeto. O Sniper é o projeto que agrega as informações financeiras e ajuda a buscar ativos. Então, às vezes, na hora da execução, estou querendo bloquear algum valor daquela pessoa para satisfazer o débito que ela tem. O Sniper sai mapeando todas as fontes de dados para identificar. Olha, ele tem uma conta bancária, tem uma aeronave vinculada a ele, ele traz todas essas informações de forma centralizada. E foi um projeto desenvolvido dentro da PDPJ por uma startup que levou a informação. Olha que incrível isso. Esse impacto aí é gigante, né? Você consegue perceber na vida da pessoa ali que às vezes está tomando uma volta e aí já tem uma empresa, uma startup que ajuda, né, que apoia, e o judiciário consegue usufruir disso. Pô, muito massa. A minha startup, ela era para traduzir do juridiquês para o coloquial para o cliente final. Né? Só que assim, era essa dificuldade de pegar todas essas informações e manter todo o sistema atualizado, porque me parecia que na época os sistemas não queriam que a gente fizesse acesso em massa. Né? Então, eles sempre estavam tentando bloquear, e a gente fazia leitura de diário, aquelas coisas que escritório normalmente faz. Né? Mas, sabendo disso, isso abre muitas startups poderem prestar serviço e consumir essas informações, né? Tratar isso de uma outra forma. Esse desafio que você falou, acho que está no roadmap de todas as legal techs, né? Da primeira coisa, como é que eu faço para extrair o dado? E aí, falando do ponto de vista de quem está da porta para dentro do judiciário.
é realmente um complicador do funcionamento dos sistemas de processo eletrônico a quantidade de acessos que tem. Porque o acesso desse para a extração de dados, ele não é um acesso do usuário normal. Porque o usuário, geralmente, por exemplo, o advogado que está lá, ele foi intimado, ele entra para olhar um documento. Esse de extração de dados, com frequência, ele é feito de maneira massiva, inclusive de processos que não se movimentaram no dia. Então, em tese, todos os dias, se a gente considerar a demanda de todas as startups, são... Não sei quantos estão hoje na B2L. Deve ter algumas centenas. Você já passou da casa de milhares. Mas tem gente da B2L aqui acompanhando a gente. Certamente. Então, imaginemos uma centena de startups querendo fazer essa consulta para ter o seu repositório de dados, que era a realidade anterior que você realmente precisava fazer.